Como que você pode juntar 260 mil reais em um período de 5 anos. E eu vou te mostrar o que eu fiz para conseguir isso, todo passo a passo, dividir esse vídeo aqui em 5 passos. E a primeira coisa, o primeiro passo é definir o porquê que você quer juntar um valor como esse, né? Define aí na sua cabeça qual que é a sua meta, qual que é o seu objetivo e por que você quer fazer isso, né? É para te dar tranquilidade financeira, é para você juntar grana para fazer uma faculdade, é para você bancar a educação dos seus filhos. Para quê? Você quer viajar depois de tanto tempo? Primeira coisa que a gente precisa ter é um objetivo muito claro na nossa mente, porque a gente vai ter várias distrações no meio do caminho, vai ter muita coisa que vai fazer a gente querer repensar alguma decisão. Poxa, a gente sabe que precisa investir isso aqui todos os meses e muitas vezes vai ser um certo sacrifício ali no curto prazo. Então você vai ter a tentação de não querer investir tanto para abrir mão de alguma coisa, aí você sempre vai lembrar daquele motivo principal, né? Aquele porquê. Por que você tá fazendo aquilo? Qual que é o grande benefício final que você vai ter na hora que você toma aquelas decisões ali no dia a dia? Isso vai te ajudando a continuar motivado, vai te ajudando a continuar ali nos trilhos certinho, no caminho que você tinha planejado num primeiro momento. Porque assim, dinheiro por dinheiro não vale nada, né? Se você não tiver um objetivo muito claro do que você quer atingir, para que serve aquele dinheiro, você não vai ter nenhuma força a mais para fazer algum certo sacrifício ali no curto prazo, ou então para te ajudar a chegar mais rápido naquele objetivo. E aí o segundo passo é você definir quando que você quer cumprir aquele seu objetivo. Então imagina, quero juntar 260 mil reais. Beleza, mas você quer juntar isso daqui a um mês ou daqui a 10 anos? Daqui a 30 anos? Por quê? Cada um desses vai ter um esforço diferente, vai ter uma necessidade diferente e vai ter ali um valor do dinheiro no tempo diferente mesmo, né? 260 mil reais hoje é muito diferente do que 260 mil reais daqui a 30 anos, da mesma forma que era diferente de 260 mil reais 30 anos atrás. Ou seja, quando que você quer atingir essa sua meta, né? Esse seu objetivo? Porque uma meta, um objetivo sem um prazo definido não passa de um sonho. Então seja realista. Eu quero juntar, por exemplo, 260 mil reais em 5 anos por conta disso, disso e disso. E aí coloca esse prazo no seu objetivo. Só que assim, de nada adianta você colocar um prazo que seja ou muito frouxo ou muito difícil de você conseguir também. Você precisa colocar um prazo, uma meta que seja desafiadora ali num limite legal. Porque se você tem uma meta de juntar 100 mil reais daqui a 50 anos, você vai ver, se você fizer qualquer projeção financeira, você vê que de pouquinho em pouquinho ali você junta seu objetivo e daqui a 50 anos 100 mil reais não valem de nada também. Então você precisa colocar uma meta que seja desafiadora, mas não tão desafiadora também a ponto de você olhar pra ela e falar, não vou conseguir mesmo, então não vou seguir essa meta. Coloca uma meta que você sabe que é possível, que você vai precisar se desafiar, mas que se você se desafiar vai ser difícil, mas você consegue chegar lá. E se você chegar lá, você vai ter uma recompensa muito boa, porque dá uma sensação muito boa quando você atinge uma meta como essa. O terceiro passo, que talvez seja o que todo mundo quer saber no momento que clica esse vídeo, é quanto que você precisa investir por mês para juntar 260 mil reais em 5 anos. Qual que é o valor que você precisa juntar todos os meses? Até para saber se é possível ou não dentro da sua realidade. Porque o mais importante é o seguinte, de nada adianta você colocar um objetivo lá na frente, daqui a 5, 10 anos, e você esperar chegar daqui a 5, 10 anos para você saber se você cumpriu o seu objetivo ou não. Você precisa constantemente ao longo do tempo ver se você está perto ou longe da meta, se você está ali no caminho, se você está indo para um lugar muito distante ou se você está ali na linha certa. Então o que você pode fazer? Pega ali, quero juntar 260 mil reais daqui a 5 anos, beleza, mas quanto que eu preciso juntar no primeiro ano para saber que eu tô dentro do caminho? Bom, se a gente pega 260 e divide por 5, vai dar 52. Então a gente precisa ter no final do primeiro ano 52 mil reais. Então, chegou no final do primeiro ano, eu tô muito longe dos 52, poxa, tem alguma coisa errada, eu preciso ajustar o caminho aqui, acelerar um pouquinho, porque senão eu não vou chegar lá na frente. Ah, mas eu precisava de 52, só que agora eu já tenho 80 no primeiro ano. Poxa, tô indo bem, se eu continuar aqui nesse ritmo, eu posso relaxar um pouco pra chegar na minha meta, ou eu posso continuar nesse ritmo pra juntar muito mais lá na frente e ter uma qualidade de vida muito melhor do que eu tava esperando. Então a primeira coisa é, divide a sua meta em micrometas ao longo do tempo, pra você saber que você tem aqueles steps, né? É igual um jogo, você tem lá o chefão final, mas você também tem várias fases para você ir passando. Então, a primeira fase é o primeiro mês, primeiro semestre, primeiro ano, segundo ano e por aí vai. Então, se você precisa juntar 52 mil reais no primeiro ano, você precisa juntar cerca de 4.300 reais todos os meses. Errado, porque quando a gente pega esses 52 mil reais por ano, que é 260 mil em 5 anos, e divide pelo número de meses, por exemplo, divide 260 mil reais por 60 meses, a gente vai ter 4.300 e poucos reais todos os meses. Só que nessa
conta que a gente está fazendo, não está entrando o grande benefício, a grande maravilha dos juros compostos. Ou seja, a partir do momento que você começa a investir, seu dinheiro começa a render. E mês após mês, seu dinheiro vai rendendo juros sobre juros, sobre juros, sobre juros. Então, na hora que a gente abre essa planilha aqui pra gente fazer algumas projeções, quando a gente abrir essa planilha aqui, a gente vai ver quanto que a gente precisa investir todos os meses para atingir o nosso objetivo. Se você tá saindo do zero e quer juntar um patrimônio de 260 mil reais, considerando uma taxa mensal, por exemplo, de 0,5% ao mês, durante 60 meses, que são 5 anos, você precisaria de um investimento mensal de 3.726. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro na poupança, você vai ter essa rentabilidade. Você não precisa mais de 4.300. Agora você precisa de 3.700. Já ficou bem mais fácil você chegar naquele seu objetivo. Só que a gente não vai investir o nosso dinheiro na poupança, a gente vai investir de uma forma muito mais eficiente. Se você sai da poupança e coloca aqui, por exemplo, 40% a mais, que daria 0,7% ao mês, já cai para 5.300. Então já melhora uns 200 reais todos os meses ali, que já fica mais leve no seu orçamento. Só que a gente também não vai ficar contente com isso. A gente sempre vai pensar em objetivos mais de longo prazo ali, pelo menos uns 5 anos. Já faz sentido colocar um pouco de patrimônio ali na bolsa, por exemplo, para buscar um patrimônio um pouquinho maior, uma rentabilidade um pouco maior. Então, se você tem aqui uma rentabilidade de 1%, você precisa de R$ 3.183. Ou seja, de um cenário inicial que você precisava de 4.300, agora você só precisa de 3.100. E comparado com a poupança, por exemplo, você chegaria a cerca de R$ 600 ali de forma mais fácil, né? Ficaria R$ 600 mais fácil você atingir o mesmo objetivo. E sabe o que é o mais louco? Nesse cenário aqui que você está investindo na poupança, você vai investir 3.700 durante 60 meses e você gastou, se você multiplica um pelo outro, né? Você gastou R$ 223.500 para juntar 260. Ou seja, você tira do seu bolso 223, mas o seu patrimônio é 260. E se você consegue uma rentabilidade de 1% ao mês, você tira do seu bolso 191 mil e tem um patrimônio de 260. Ou seja, só de juros compostos você está ganhando ali cerca de 70 mil reais num período de 5 anos. Ou seja, são cerca de 14 mil reais ali por ano na média só de juros. Isso tudo porque a gente está falando num período de apenas 5 anos. Se a gente começar a pensar em períodos cada vez maiores, a diferença fica ainda mais gritante. Ou seja, você gasta cada vez menos do seu bolso para juntar um patrimônio cada vez maior. Quando a gente divide ali, né, o percentual do patrimônio acumulado no final do período para ver quantos por cento vem de juros e quantos por cento vem de aporte inicial, a gente vai ver que quanto maior o prazo, maior vai ser a proporção de juros. Então você está ganhando cada vez mais com um esforço cada vez menor. E aí a gente cai na nossa quarta pergunta, né? Nosso quarto ponto desse vídeo, que é: o que a gente precisa fazer para juntar e guardar R$ 3.100 todos os meses? O que a gente precisa fazer, né? Bom, para muitos isso pode ser possível, dependendo do tanto que você ganha. É só você simplesmente guardar isso. Para outros isso pode ser um sacrifício enorme, mas você precisa primeiro anotar ali os seus gastos, ver quanto que você está gastando com cada coisa, começa a categorizar cada gasto, quanto que está indo para alimentação, quanto que tá indo para transporte, para lazer, e aí você vai vendo, aqui eu consigo economizar um pouco, aqui eu consigo economizar um pouco mais, e aí você vai vendo, beleza, consigo economizar isso aqui tudo. Só que quando a gente começa a falar de valores cada vez mais altos, só economizar não é suficiente, a gente precisa conseguir gerar mais renda também, que foi o que eu fiz durante muito tempo, né? Comecei a produzir conteúdo na internet, comecei a gerar receita com o canal, publicidades, venda de infoprodutos e por aí vai, e abri a empresa de consultoria, que também é uma hoje boa fonte de renda pra gente. Então, a gente precisa saber o que a gente precisa fazer. E muitas vezes, apenas economizar não é suficiente. Você precisa gerar cada vez mais renda, que é isso que lá na frente vai te fazer chegar naquele seu objetivo. E aí fica aquele ponto que a gente precisa falar, né? Vai ser difícil? Lógico que vai, né? Nada nessa vida é fácil, ainda mais quando a gente tá falando de juntar e acumular patrimônio. Só que, se você tá aí tentando fazer, o que você tá tentando? Há muito tempo você não sai do lugar, talvez seja a hora de mudar, virar alguma chavinha, tentar ajustar alguma coisa. Vai tentando alguma coisa diferente, porque insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ou seja, se você está fazendo sempre a mesma coisa e você não sai do lugar, talvez seja a hora de mudar alguma coisa aí. E por fim, para a gente responder a principal pergunta desse vídeo, como que a gente investe o nosso patrimônio para buscar uma rentabilidade de 1% ao mês, ou uma rentabilidade às vezes até maior do que isso, né? Obviamente, quando a gente está falando de rentabilidades maiores, a gente está investindo em renda variável e nada garante que todos os meses vai ter uma rentabilidade boa. Pode ser que no mês seja maior, no mês
mês seja menor, num ano seja muito boa, no outro nem tanto, mas a gente precisa diversificar o nosso patrimônio. E aí eu acho que uma carteira de ETFs pode fazer muito sentido, alguns que a gente gosta bastante, né? Um pedaço da carteira vai em CDI, o outro vai em Divo 11, o outro vai em VVB 11 e o outro em IMA B11. Aqui você já diversifica em renda fixa pós-fixada, renda fixa de inflação, bolsa americana e bolsa brasileira também, então você consegue ter essa diversificação bem interessante com poucos ativos que no longo prazo vai te trazer um retorno bem legal, mas você precisa entender um pouco sobre quantos % de cada classe de ativo você vai colocar na sua carteira e muitas vezes, se você quer melhorar ainda mais a rentabilidade dos seus investimentos, talvez faça sentido você ter a ajuda de um profissional especializado que vai te ajudar a construir essa carteira mais adequada ao seu perfil para acelerar ainda mais você atingir os seus objetivos. E é isso que a gente faz aqui na Stocus. Então, se você quiser conhecer um pouquinho da nossa metodologia, para a gente saber também se consegue te ajudar ou não, preenche o primeiro link do formulário aqui na descrição para a gente bater um papo, marcar uma reunião ali e ver se faz sentido tanto para você quanto para a gente fazer essa parceria. Mas eu tenho certeza que se você está buscando melhorar a sua carteira de investimentos, a gente aqui na Stocus pode te ajudar, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Tamo junto e até a próxima.